Quem foi que te inspirou a entrar na Polícia Militar? Foi policiais que trabalhavam na cidade de Assis Chateaubriand, que algumas vezes eu os vi fazendo patrulhamento a pé. Naquela época não tinha viatura na cidade, eles trabalhavam a pé. E eu vi eles interferindo em algumas ocorrências. E olhando aquela situação, eu passei a desejar a ser semelhante àqueles policiais. Ser uma pessoa que pudesse ajudar as outras quando estavam em dificuldade. Eles me inspiraram. E ao longo da carreira, você vai tendo pessoas que você tem como referência. Claro que eu tive meus próprios irmãos, né, que um é sargento, o outro é oficial. Tive outros oficiais que me inspiraram. Mas, assim, a minha mãe sempre foi uma inspiração forte, de perseverança, de jamais se desanimar diante das dificuldades, que as dificuldades serviam para achar uma outra solução, uma outra forma de resolução do problema. Nunca desanimar, e que obstáculos eles eram para serem superados e não para você desistir diante deles. Essa é a Coronel Edilene, que tem como essa referência que os obstáculos servem para nos tornarmos seres humanos melhores e mais fortes e conseguir achar soluções aonde nós não achávamos antes, onde nós não conseguimos encontrar antes. Os obstáculos nos levam a isso. Agora, falando em obstáculos, por você ser mulher, inclusive a primeira mulher a assumir o cargo máximo da PM, você passou por dificuldades na corporação, alguma situação constrangedora por ser mulher? Especificamente não. Tem aquelas dificuldades de adaptação que você inicia, né, de fardamento, as situações que as pessoas ainda não estavam acostumadas inicialmente. Mas isso, para mim, foi superação tranquilo, porque eram obstáculos, nós éramos novidade na corporação e você mesmo tem que levar quais são as necessidades e quais são as adaptações necessárias. Então, eu nunca vi isso como um problema. E sim, a convivência da mulher na corporação mostrando algumas necessidades que antes eles não tinham. E à medida que essas necessidades foram aparecendo e foram apontadas de forma com justificativas, mostrando o porquê, elas foram sendo adaptadas para que a mulher tivesse um certo grau de conforto na execução do seu trabalho. Então, eu não vejo isso como um obstáculo, como as pessoas colocam. Até porque eu não fui criada assim, para ver as coisas como obstáculo, mas sim como ver para uma oportunidade de você contribuir, de construir uma solução para aquilo. Então, às vezes eu tenho uma visão assim um pouco diferenciada, em razão da minha própria criação. Fui criada além de uma mulher forte, guerreira, e que ela não via o fato dela ser mulher um obstáculo para ela para solucionar os problemas, eu também tive 4 irmãos que também eram referência. Então, esse mesclar de comportamentos masculinos e feminino, ele me tornou muito mais forte e sempre buscando solução para os problemas, e não entendendo que eles eram obstáculos para que você possa prosseguir ou não. Agora você me coloca que obstáculos você não teve, mas você teve algumas situações bem pitorescas por ser mulher, né? Não, com certeza. Você inicialmente, quando nós trabalhávamos de saia calça, meia fina e sapato, você pular muro, né? Com isso, quando você ia, tudo bem. Quando voltar, sempre tinha pessoas aglomeradas embaixo, você pular do muro com isso, com saia. Entrar em matagal, né, em matos, com meia fina e sapato, você rasgava a meia, perdia sapato no meio do mato. E aí eu fui mostrando assim, essas dificuldades. Operação de reintegração de posse, a surpresa das pessoas vendo uma mulher comandar a fração de tropa, prisão, né, que você fez masculinos mais fortes do que você, mais altos. Essa história da sorveteria, que você deu uma chave de braço num malandro aí? Ele tinha agredido uma senhora grávida de 8 meses, e ele sabia que eu era policial. Quando ele me viu e que eu estava conversando com essa senhora, ele partiu para cima de mim. Nesse momento, eu dei uma chave de braço, dei um calço nele, joguei ele no chão e eu imobilizei. E tinha muitas pessoas nessa sorveteria e as pessoas ficaram vibrando, como se fosse assim, tivesse feito uma goleada.
E isso foi muito interessante, porque como essa pessoa, ele era o valentão do bairro, naquele dia, ele, na verdade, começou a entrar em declínio, né? Então, isso é interessante, como que uma situação policial, e estava paisano, não estava fardado naquele momento, gerou uma modificação completamente, até em termos de segurança do próprio bairro. Que as pessoas começaram a ver aquela pessoa diferente, que tinha sido preso por uma mulher que era franzina, que talvez tivesse quase a metade do peso dele. E isso realmente, para as pessoas, é inusitado. E me olhavam assim como se fosse uma heroína. E, na verdade, eu era policial cumprindo o trabalho, porque nós nos colocamos em situação de serviço, independente de estarmos de serviço ou não. E o vestiário do futebol? Vestiário de futebol foi engraçado até para mim. O primeiro futebol que eu fui comandar, que foi em Maringá, os torcedores ficaram me olhando, achando estranho uma mulher passando dentro do campo de futebol e indo em direção ao vestiário. E naquela época o vestiário dos jogadores ficava antes do vestiário do trio de arbitragem. E nós precisávamos ir até o trio de arbitragem para conversar como é que seria, de que forma que ele me acionaria se ele precisasse, para que nós entrássemos dentro do campo. E eu pedi para o motorista que estava comigo que avisasse que mulher ia adentrar o vestiário. E eu não sei se eles não entenderam ou se eles não acreditaram. E como eles não se arrumavam, eu tinha que entrar, estava no horário, eu entrei no vestiário. E aí era só jogador se enrolando em toalha e dizendo assim, ó, tem mulher mesmo no vestiário, tem mulher no vestiário. Então foi interessante, assim, foi para mim, foi hilário. E fui, conversei com o trio de arbitragem. Quando eu voltei, estava todo mundo bem vestidinho, tudo certinho. E a partir dali não tive mais problemas. Assim, quando informavam que mulher ia entrar no vestiário, eles já sabiam que era verdade, que tinha uma mulher que comandava futebol na região e que aí eles se compunham, né, ficavam. Mas assim, é interessante. E foi uma experiência, assim, algumas experiências maravilhosas. Eu entendo assim que até esse abrir de caminho, esse diferenciado da mulher, a surpresa das pessoas, tanto de mulheres quanto dos homens, em você estar exercendo essa atividade, é muito interessante. Eu entendo assim que foi um grande aprendizado e todos os dias eu entendo que eu aprendo. Aprendo com meus policiais, aprendo com a comunidade, aprendo com os meus superiores. É um aprendizado constante. Eu acredito assim que a corporação, a polícia militar, ela te permite ter todos os tipos de experiências que você imagina e não consegue imaginar na face da terra. Agora, Coronel, para encerrar, já que você falou de futebol, a gente percebe, por exemplo, aí, que ainda existe violência fora dos estádios, mesmo a polícia militar investindo em todo um aparato de segurança durante os grandes jogos aí. Você acha que precisa mudar alguma coisa nessas operações de futebol? Não, depois daquele grande problema que nós tivemos, nós reestudamos os nossos protocolos. No Couto Pereira, em 2009. Isso. E nós melhoramos os nossos protocolos. Pode ver que nós fazemos a escolta de torcidas, fazemos toda a separação, implementamos o policiamento, mas na segurança pública, você nunca consegue zerar determinados delitos. Porque as pessoas, algumas pessoas não conseguem entender que ela precisa respeitar os outros. E isso gera uma dificuldade. Então, nesses aspectos de futebol, eu creio que nós vamos ainda demorar algum tempo para que haja uma mudança de cultura dos torcedores, para que eles respeitem os adversários, né, aqueles que torcem para o outro time, e sejam respeitados. Nós precisamos trabalhar essa cultura. Ela não é uma questão só de segurança pública, mas toda vez que nós detectamos alguma situação diferenciada, nós reestudamos, nós modificamos e melhoramos os nossos protocolos, porque as atividades de polícia elas não são estáticas. À medida que os delitos evoluem, as sistemáticas dos delitos evoluem, nós também melhoramos e evoluímos para que a sociedade tenha uma melhor prestação de serviço.